Quando eu falei sobre o trabalho de Zimbardo, eu associei ele à ciência do mal. Na verdade, o personagem principal daquela colocação, que eu vou deixar aqui para vocês acessarem o vídeo se quiserem, Simon Baron-Cohen fez um trabalho a respeito da crueldade e qual a origem da crueldade, principalmente o comportamento psicopático, coisas semelhantes. Philip Zimbardo participou desse grupo de cientistas também com relação à ciência do mal, mas ele é da Universidade de Stanford. Ele colaborou com esse grupo de cientistas grande, mas ele especificamente fez um trabalho com personalidades psicopáticas. Ele fez um trabalho a respeito de papéis que você adota em determinadas circunstâncias sociais que levam à crueldade e determinados comportamentos extremamente agressivos. Inclusive, esse trabalho específico de Zimbardo se transformou até num filme, Experiência Stanford, onde alguns alunos assumiram o papel de guardas, de prisioneiros. É algo muito interessante que vale a pena você aprofundar se você tiver interesse. Então, esse documentário está presente na Netflix e você pode acessar. O livro também é excelente. Então, o trabalho de Zimbardo com relação às personalidades psicopáticas é muito conhecido. Mas o trabalho que eu citei naquela palestra sobre a crueldade, sobre o mal, foi especificamente um trabalho que ele realizou para quantificar a questão da empatia. Ele tinha um programa de computador onde bonequinhos tinham determinadas experiências faciais, né? Expressões faciais. E a criança deveria reconhecer. E aí ele faz a colocação de que para que você tenha empatia, para que você possa não se tornar uma pessoa cruel, você precisa basicamente reconhecer 412 emoções, nos dois sexos, em pelo menos 3 raças. Eu explico melhor isso no outro vídeo, vale a pena assistir, porque hoje eu quero focar um outro aspecto da pesquisa de Zimbardo. Então, ele usando esse programa de computador, colocava as crianças para reconhecer e identificava e quantificava a empatia. Então, a criança era capaz de reconhecer as emoções em outras pessoas, e isso gera empatia, por causa do espelhamento. É um assunto fascinante. Mas Zimbardo fez um experimento que, posteriormente, algumas pessoas chamavam de alfabetização emocional. O que seria alfabetização emocional? Uma vez que ele identificou que a base da empatia está em se colocar na posição do outro, então você precisa reconhecer o que o outro sente para que você possa então espelhar e dar uma resposta adequada. Isso faria com que as relações sociais fossem muito mais pacíficas, porque sendo o ser humano um ser social, ele traz em si geneticamente programado as características necessárias para esse entrosamento social com sucesso. Então, a situação que nós estamos vivenciando das tensões sociais não estaria na contramão dessa programação genética para a sociabilidade? Não há aí um paradoxo? Se as tensões sociais são algo real, violento e brutal hoje em dia, como fica essa colocação científica? É nesse momento que Zimbardo, esse estudo, explica a situação. Tá? É claro que nós temos essa programação, essa capacidade de espelhamento que Simon Baron-Cohen descreveu de maneira fenomenal. Mas, para que isso aconteça, você tem que alimentar o sistema. Eu falei no outro vídeo sobre o processamento. Você tem que alimentar o sistema com dados para que você possa fazer esse reconhecimento. Antigamente, isso era um processo natural. A convivência social da criança era muito intensa. E olha só, convivência social não é o mesmo que ir para a creche ou para a escola. Quando você vai para a creche, quando você vai para a escola, você lá tem uma programação sistemática, é uma instituição de ensino, e você tem programas e metas a cumprir. Então ali poderíamos dizer que é um trabalho mais profissional, é como se a criança estivesse indo ao trabalho. Convivência social é quando suas emoções estão expostas e você faz esse embate diário com pessoas que estarão presentes. E as emoções fazem parte desta relação. Apesar de um professor, teoricamente, ter carinho pelos alunos, o objetivo principal da relação professor-aluno não é emocional.
é profissional. Mãe e pai, tia, primo, convivência, parentes, são essas pessoas que alimentam você das chamadas vivências emocionais. Antigamente, a família, que tinha uma quantidade enorme de membros que viviam juntos, permitia uma riqueza de experiências emocionais. A criança convivia ao mesmo tempo com o pai, com a mãe, com uma tia, com um idoso, com pessoas de várias faixas de idade, com cada uma com suas experiências emocionais. Então a criança era exposta a tristeza, desventura, alegria, felicidade, desencanto, desespero, doença, morte. Todas essas experiências humanas faziam parte da vida social da criança. E ela, à medida que crescia, ia assimilando a expressão dessas coisas. Então, por exemplo, havia um parente idoso próximo e a criança convivia com esse parente que tinha dor, que tinha sofrimento, que tinha limitações. Tudo isso alimentava, com dados, o processador. E segundo Zimbardo, 412 emoções. São muitas emoções que você precisa saber que sente e saber o que elas significam para você poder, então, modular a resposta adequada a essas experiências. Diante disso, você desenvolvia essas características que permitiam uma convivência social saudável. A crueldade era limitada, porém, as coisas mudaram. A estrutura social mudou. Hoje, nós temos uma família monoparental. O que é isso? Nem sempre a criança convive com o pai e com a mãe. Muitos casais se separaram. E a criança convive com um dos pais e encontra o outro de vez em quando. Ela vive numa casa onde está ela, sua mãe, no máximo um irmão ou dois irmãos de casamentos diferentes, que não convivem intensamente. Ela não vive com os primos, com as tias, com os avós, com parentes idosos no mesmo ambiente. Ela é exposta muito limitadamente à convivência com pessoas de faixas etárias distintas, de maneira que ela não desenvolve o conhecimento dessas emoções. E ela cresce sem esses dados. Sem esses dados, ela simplesmente não sabe o que é desespero, vergonha, dor, sofrimento extremo. E ela, como ela não conhece, não faz parte do seu universo, ela não tem como modular uma resposta a isso. Estou relatando fatos. As motivações por trás desses fatos, num outro vídeo eu aprofundei. Mas Zimbardo, analisando isso, verificou que muitas crianças não estão desenvolvendo essa empatia. E sem essa empatia não tem os filtros necessários para um comportamento não psicopático. Não extremamente violento, extremamente doloroso para o próximo. Então nós temos jovens que não se preocupam em ter atitudes tão violentas que possam levar à morte ou lesões gravíssimas ao seu colega. E ele não entende. Não tem nenhum filtro, nenhuma limitação. Quando alguma coisa incomoda, ele simplesmente elimina literalmente. Como um vídeo sobre uma jovem que elimina o filho que é um incômodo. E isso é tão naturalmente feito, sem nenhum resquício da mais remota emoção, que assusta. Assusta pela possibilidade de psicopatia. Não aquela causada por uma estrutura cerebral anômala, mas por um processo educacional que favorece o aparecimento de comportamentos psicopáticos. O que seria isso? A incapacidade de reconhecer emoções e, não reconhecendo emoções, a incapacidade de ter empatia, e sem empatia você pode cometer as maiores atrocidades com um sorriso nos lábios. Um assistente de Mengele, por exemplo. Então, há uma grande possibilidade de nós produzirmos em massa crianças com essas características, que uma vez chegando à idade adulta, podem sim produzir uma convulsão social violenta, como a gente aparentemente está vendo agora. E o que Zimbardo fala a respeito?
Ele fala da importância da alfabetização emocional. Nós alfabetizamos nossos filhos, nós ensinamos a ele valores intelectuais para que ele tenha um raciocínio perfeito, que ele seja inteligente, brilhante, rápido. Mas e o aspecto emocional? Nós estamos alimentando nossas crianças com esses aspectos emocionais? Zimbardo afirma no seu estudo que isso não está acontecendo e que as consequências podem ser potencialmente perigosas. E ele propõe uma solução. Isso é que é interessante. Ele fez a pesquisa, eu estou sendo simplista, a pesquisa foi complexa, envolveu vários aspectos neurológicos, psicológicos, um longo processo de avaliação neuronal. E Zimbardo, com aquele seu programa, permite que a criança comece a reconhecer essas emoções e se você fizer um trabalho intenso para que a criança seja exposta e entenda o significado dessas emoções, e é um problema. Você não pode explicar para outro o que é a emoção. Porque a linguagem é pobre para isso. Porque a linguagem ela tem objetivos característicos. Você tem o emissor, você tem o receptor, você tem a linguagem. Isso é um livro que eu vou botar na biblioteca da NET no próximo vídeo, que é um livro sobre a linguagem, o papel da linguagem. Então, nessa relação, existe um outro aspecto da linguagem que está no emissor, que é a sua expressão, que é o tom de voz, que é a postura, que são características faciais que expressam uma emoção específica que o emissor associou a essa comunicação e que o receptor tem que ler para que a comunicação seja eficiente. A emoção você não ensina através de palavras, você ensina através de vivências. Quando a pessoa vê o que o outro sente, compreende as consequências dessas emoções e ajusta a si mesmo para dizer eu quero isso ou eu não quero isso. De maneira que muitos jovens não são capazes de reconhecer determinadas coisas. Algumas palavras se tornam apenas palavras. Sacrifício. O que significa isso? É uma palavra, é uma coisa antiga, negócio de religião. Sacrifício tem a ver com religião. Existe algo associado a isso? Servir é uma coisa negativa ou não? E a palavra herói, o que ela significa? É aí que eu queria chegar com o trabalho de Zimbardo. Zimbardo disse que é necessário alfabetizar emocionalmente nossas crianças para que elas não se tornem futuros psicopatas. Aí ele fala sobre essa alfabetização, mas você usar um programa de computador para obter esse resultado tem limitações. É aí que entra um projeto que ele desenvolveu chamado Projeto Herói Imaginário. E você imagina Superman, Batman, é aí que mora o verdadeiro perigo. Quando você questiona um jovem a respeito sobre herói, ou uma criança, ele automaticamente pensa em Batman, Homem-Aranha, esses heróis que são realmente ficção. E quando você pergunta se ele gostaria de ser um herói, alguns tristemente respondem: eu não tenho superpoderes. Porque para a mente dessas crianças, um super-herói ou um herói é aquele que tem poderes, que é invulnerável, que tem velocidade, que tem isso, tem aquilo. Porque o heroísmo está associado à pura fantasia. Mas a palavra herói é sinônimo de Batman e seres superpoderosos? Não. O que é herói? Herói é um qualificativo que você dá a um ser humano que apresenta determinadas qualidades especiais. O que é um herói? Por exemplo, algumas pessoas recebem prêmios pelo seu heroísmo. Por exemplo, um bombeiro. Um bombeiro eventualmente recebe uma medalha ou um prêmio pelo seu heroísmo. Quando? Porque a função do bombeiro é salvar vidas. É o trabalho que ele faz. Ele recebe uma medalha cada vez que ele salva uma vida? Não, porque esse é o seu trabalho. Um médico
Ele também tem a função de salvar vidas. Ele ganha uma medalha cada vez que ele salva um paciente? Não, esse é o seu trabalho. Mas, eventualmente, um bombeiro e um médico ganham uma medalha de heroísmo. Por quê? O que eles fizeram diferentes? Também salvaram vidas, mas o que foi distinto nessa situação? É que um herói não é apenas alguém que salva vidas. Um herói é o que faz isso sob determinadas condições especiais. Quando é que um bombeiro ganha uma medalha? Quando ele salva alguém com o risco da própria vida. Porque não é obrigação do bombeiro matar-se para salvar alguém. Mas quando em alguma situação ele, com o risco da própria vida, ou seja, ele sobreviveu por uma sorte. Havia o real risco da sua morte. E ele mesmo assim, superando o instinto de sobrevivência, se arrisca para salvar. Ele é chamado herói. Da mesma maneira, um médico que trabalha no dia a dia e ele tem os riscos da profissão e, teoricamente, o seu salário deveria compensar os riscos. Mas, eventualmente, um médico, em condições totalmente insalubres, vai para uma região onde o vírus Ebola está causando a mortalidade. Ele não tem a obrigação de fazer isso, mas ele o faz, com o risco da própria vida. E em alguns casos que morrem, eles são heróis. Um soldado. Todo soldado ganha medalha, porque a função de um soldado na guerra não é matar. Então, quando é que um soldado ganharia uma medalha? Quando ele mata muito bem? Não. Quando é que um soldado ganha uma medalha? Quando é que um soldado se torna um herói? Não é quando ele mata. Na verdade, um soldado se torna um herói quando ele salva um companheiro sobre o risco extremo da sua própria vida. Então, quando ele arrisca a sua vida em condições para salvar os seus companheiros, ele é chamado herói. Então, um herói é uma pessoa muito especial. E o que acontece hoje é que quando você fala um herói para uma criança, ela automaticamente se remete aos seres fantásticos. E em nenhum momento ela associa um herói com um homem ou uma mulher comum. E muito menos a eles mesmos. Porque heróis estão nos quadrinhos ou nos filmes, não na vida real. E muitas pessoas, como não acreditam na possibilidade do autossacrifício ou na possibilidade do heroísmo realmente existir, eles dedicam uma parte da sua vida a desconstruir. Não é de jeito nenhum. Havia um interesse por trás? Não, ele não fez isso por bondade. Não, ele não fez. Não, isso não existe. A bondade não existe. Heroísmo não existe. Autossacrifício não existe. E aí, esses jovens crescem com a incapacidade de reconhecer algumas emoções maravilhosas e fundamentais. Philip Zimbardo reconheceu isso. E a dificuldade social de você relacionar-se profundamente com outra pessoa. Então não basta você reconhecer as emoções, precisa de algo mais. E aí que entra o projeto Herói Imaginário. Ele, depois de alfabetizar a criança para reconhecer as emoções, ele começou a contar para ela a vida de algumas pessoas. Então, um soldado que ganhou uma medalha porque arriscou sua vida e salvou seus companheiros, sobre um médico humanitário, e ele começou a contar essas histórias com documentários, e as crianças começaram a ter o seu imaginário povoado com essas experiências. E aí ele fazia as crianças dramatizarem. Então você é o soldado herói, ele é seu companheiro caído. Você é o médico e começou essas situações do cotidiano. As crianças imitarem e reconhecerem as emoções. E aí ele pegava alguns documentários e mostrava o que ele está sentindo, medo, um medo real. E ele também. E o que ele fez? Ele arriscou a sua vida apesar do medo. E aí ele fez com que as crianças conhecessem a história de muitos heróis. Não o Homem-Aranha, não o Batman, mas o bombeiro anônimo, o soldado anônimo
o enfermeiro anônimo, o transeunte anônimo, aquele homem anônimo que, com risco extremo, subiu alguns andares para salvar uma criança que estava prestes a cair. O que você pensou? Nada, foi um impulso. Mas você não ficou com medo? Claro, mas não pensei. É isso, é desse material que se fazem os heróis. Não é uma característica paranormal ou fantástica, e sim o puro desejo de servir. E nesse puro desejo de servir, a causa humanitária. E não pense em coisas grandiosas, a causa humanitária de salvar uma criança de cair do parapeito, de ajudar alguém a atravessar a rua, de proteger um colega. Então, no Projeto Herói Imaginário, depois de alfabetizar emocionalmente as crianças, ele começou a fazer isso, contar essas histórias, fazer com que as crianças dramatizassem e no final, o teste final. No teste final, ele colocava um filme qualquer, e perguntava à criança o que ele está sentindo. No caso, que ele ilustrou, uma criança estava na parede com alguns jovens em volta. E a criança que foi alfabetizada emocionalmente reconheceu. Ele está com muito, muito medo. Do quê? Dos outros. E o que está acontecendo? Os outros estão fazendo bullying. E ele está com muito medo. O que você faria nessa situação? E é fantástico e emocionante a resposta. Eu seria um verdadeiro herói. Essa é a resposta. Eu seria um verdadeiro herói. E ajudaria o garoto. Protegeria o garoto. Ele teria um risco? Claro que teria um risco. Mas os heróis, eles não pensam nisso. Então, ele não pensa que ele não tem a condição física, que ele não tem a invulnerabilidade do Super-Homem, que ele não tem a agilidade do Homem-Aranha, que ele não tem a genialidade do Batman. Ele é só um homem comum, disposto a servir a humanidade, com o risco da própria vida, da saúde, o risco de sentir dor. Hoje, se faz ódio ao individualismo, à brutalidade, a destruir o inimigo, a trazê-lo às lágrimas, para que você seja superior. E o autossacrifício. E alguns heróis, como Martin Luther King, dispostos a não abraçar o ódio. Não, isso não existiu, isso é ficção. Mas Zimbardo alimentou crianças com verdadeiros heróis. Fez com que elas sentissem o sabor disso. Nós somos projetados geneticamente para o autossacrifício, para sermos seres sociais, para sermos altruístas. Não é verdade o que dizem que o ser humano é mau por natureza. Porque se fosse assim, nós não poderíamos criar a sociedade. Nós não somos assim. Então Zimbardo demonstrou com seu projeto que sim, nós podemos mudar as coisas. Com coisas bem mais simples do que imaginamos. Alimentando nossas crianças com os verdadeiros heróis. E aí que eu vi que a minha adolescência, ela foi alimentada com alguns heróis. Então, por isso que esse vídeo ficou um misto, Então, eu estou falando sobre Zimbardo, seu projeto científico, com o Projeto Herói Imaginário, e agora vou misturar com a Biblioteca da NET. E vou compartilhar com vocês um livro que povoou meu imaginário, chamado Memórias do Padre Germano. Memórias do Padre Germano. Este é um livro espírita. Na verdade, ele obteve através da comunicação mediúnica e foi compilado por Amália Domingos Soler. Então tem aqui a fotografia da Dona Amália e uma pintura do que seria o Padre Germano, segundo a visão do amigo espiritual. Então, o Padre Germano, ele dava mensagens contando suas memórias, casos dele, e eles resolveram compilar aquilo e publicar.
nos periódicos e depois em fechar tudo isso num livro onde eles tentaram dar uma ordem cronológica, mas ela não ficou bem porque foram mensagens sendo publicadas. Eu vou colocar o prefácio do livro para vocês. Aos 29 de abril de 1880, comecei a publicar no jornal espírita A Luz do Porvir as Memórias do Padre Germano, uma série de comunicações que, sob a forma de novela, nem por isso deixam de instruir deleitando, o espírito Padre Germano foi relatando alguns episódios de sua última encarnação terrena, consagrado à consolação dos humildes e oprimidos, ao mesmo tempo que desmascarava os hipócritas e falsos religiosos da Igreja Romana. É claro que esse proceder lhe trouxe inúmeros dissabores, perseguições, fazendo insultos e ameaças de morte, fazendo com que ele passasse o final de sua vida em desterro. Então, esse livro foi publicado com as Memórias do Padre Germano. Quando eu li esse livro, aos 14 anos de idade, eu me identifiquei profundamente com as experiências do Padre Germano, com as dúvidas. Ele era um intelectual descerrado numa região remota da solidão, isolamento e o desejo de servir, o desejo de minorar o sofrimento. Eu mergulhei naquelas memórias, me emocionei, chorei muitas vezes lendo esse livro e aquilo povoou o meu imaginário. E o desejo de me tornar, na época não sabia, mas, como diz Felipe Zimbardo, um verdadeiro herói. O Padre Germano se tornou uma personagem. Quando eu pensava qual seria a coisa certa a fazer, eu pensava no Padre Germano e ele ficou presente na minha vida durante muito tempo. Posteriormente, eu reconheci que Padre Germano era um pseudônimo. Ele foi uma figura notável da história. Vicente de Paulo. O Vicente chamado a consciência do reino, que fez alguns nobres se curvarem para ajudar os pobres. Um verbo brilhante, um intelecto, que se tornou um padre de uma aldeia. E, mesmo assim, brilhantemente, continuou realizando como ser humano. E as memórias dele me ajudaram a construir esse imaginário. Mas não só as memórias do Padre Germano, as memórias de Frei Damião de Vester, que foi para a ilha de Molokai ficar com os leprosos. Peraí, isso não existe. Um jovem pode dizer, sim, existe. Damião de Vester, que, descobrindo que havia uma ilha onde os leprosos eram largados, foi para lá dedicar sua vida. Aí diz assim, é possível que você possa fazer isso com amor, com doçura, com carinho verdadeiro? É possível o autossacrifício sem nenhum interesse por trás a não ser a sua autorrealização? Sim. Você que é jovem e não acredita nisso? Sim, os heróis existem. Sim, eles fazem parte do nosso cotidiano. Sim, ele pode estar ali na esquina. Existem pessoas que dedicam a sua vida para servir, que realmente colocam na sua mente que amor é possível. Não um amor sexual, não um amor onde a reciprocidade é uma condição. Não, amar. E eu vou transformar amar em querer o bem do seu semelhante. Não importa quem seja. E sem buscar reconhecimento, nem nenhum ganho pessoal. Essas pessoas existem. Padre Germano é uma delas. E nesse Biblioteca da NET de hoje, eu vou dividir com vocês o remorso, que é o primeiro capítulo da memória dos Padre Germano. Qual não foi meu prazer, e com que beatífico enlevo celebrei pela primeira vez o sacrifício da missa. Nasci para a vida religiosa, contemplativa e calma. Quão grato me era ensinar a doutrina às criancinhas. E como me deleitava ouvir-lhes as vozes infantis, desafinadas umas, débeis ou vibrantes, todas porém agradáveis, porque eram puras, como suas almas inocentes.
E aí ele descreve o prazer que ele sentiu, o local onde ele vivia. E você começa a permear aquele ambiente até que venha a maturidade. Jamais indaguei a mim mesmo o motivo porque sempre me recusava a ouvir em confissão os pecados de outrem. Que tristeza! Morto o Padre João, tive que substituí-lo no curado, e novos encargos vieram perturbar o sono da minha noite. Então, a vida horrorizou-me. Quantas histórias tristes, quantos erros, quantos crimes, quantas iniquidades. Uma noite, jamais a olvidarei. Preparava-me para repousar quando o sultão, meu cachorro, se levantou inquieto. Percebi que uma pessoa se aproximava. Fui ao encontro. Examinei o visitante, um homem de meia idade, olhar sombrio e triste, que disse: Padre, estamos a sós? Sim, que quereis? Quero confessar-me. E por que me procurais e não a Deus? Deus está bem longe de nós, e eu necessito de uma voz mais próxima. E vossa consciência não vos fala? Precisamente por ouvir a voz da consciência que vos venho procurar. Vejo agora que não me enganaram quando me disseram que eres inimigo da confissão. É verdade. O horror da vida me acabrunha e não me apraz ouvir outras confissões, salvo crianças. Padre, ouvi-me, pois é obra de caridade dar conselho a quem pede. Fala ainda que Deus te inspire. Prestai-me toda atenção. Faz alguns meses, junto aos muros do cemitério da cidade de D, foi encontrado o cadáver de um homem com o crânio despedaçado. Pesquisas fizeram em vão para encontrar o assassino. Ultimamente, porém, apresentou-se ao Tribunal de Justiça um homem que confessou-se autor do crime. O juiz da causa sou eu, e a lei o condena à pena última. Atento à sua confissão. Não posso, contudo, condená-lo. Por quê? Porque sei que é inocente. Como, se ele se confessou culpado? Posso jurar, e juro, que não foi ele o assassino. Como o sabeis? Simplesmente porque o assassino fui eu. Vós? Sim, padre. É uma história longa e triste. Diria apenas que me vinguei com minhas próprias mãos, dependendo do meu segredo, a honra de meus filhos. Mas a consciência não pode agora transigir com a sentença capital a um homem reconhecidamente inocente. Acaso sofrerá o desgraçado de alienação mental? Não, tem um cérebro perfeito. Apelei mesmo para o recurso escapatório da loucura, mas a ciência médica desmentiu-me. Lá está ela, no lugar do carrasco, padre. Rogai a Deus que não vais veja a morte, se é que os mortos veem a realidade. Você gostou da história? Gostaria de saber o que acontece? Está no livro As Memórias do Padre Germano. Não é uma crueldade, porque eu jamais poderia colocar num vídeo a dimensão dessa escrita e que você teria ao encher o seu imaginário com o conteúdo dramático, é verdade, mas cheio de verdadeiro heroísmo. Então o Zimbardo tem toda a razão. Precisamos, urgentemente, alfabetizar emocionalmente nossas crianças e, mais ainda, apresentá-la aos verdadeiros heróis, para que elas saibam que eles existem e que elas têm um anseio que se desenvolveu dentro de mim, de também fazer a sua parte. Espero que você aprecie o Padre Germano, tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.